Quando eu fui convidada, indicada para participar desse evento, eu procurei me inteirar do que se tratava e fiquei bastante intrigada e instigada a pensar. Isso faz pouco tempo. Nesse ínterim eu fui ao México. México é a terra do fogo. E aí lá no México eu tive a seguinte ideia. Eu falei, poxa, a anilha cultural é um rizoma. Então, e esse conceito de rizoma, que vem da biologia e depois tomado por Gilles Deleuze e Guattari, do ponto de vista da filosofia, isso sempre me interessou muito e eu venho tratando desse tema já há alguns anos, na minha pesquisa, tanto na área da criação radiofônica, como na área da pesquisa vocal, e trabalho também com paisagens sonoras, já há mais ou menos uns 15 anos, e esses conceitos, esses temas, vêm me acompanhando, portanto. Então, quando eu li o projeto, essa ideia de rede, eu falei, puxa, eu tenho pensado isso não de forma teórica, no sentido... Eu não trabalho com mídias digitais no sentido direto da expressão, mas eu trabalho do ponto de vista da criação. E peço licença para ler rapidamente o que Deleuze e Guattari entendem por rizoma, que é a antítese da estrutura da raiz ou arborescência, estrutura modelar que dominou o pensamento ocidental. Arborescências são hierárquicas, totalidades estratificadas que impõem conexões reguladas e limitadas entre seus componentes. Em contraste, os rizomas são não hierárquicos, multiplicidades horizontais, as quais não podem ser incluídas numa estrutura unificada, cujos componentes formam, ao acaso, redes irregulares, na qual qualquer elemento pode conectar-se com qualquer outro. E aí fiquei pensando que o rádio, para mim, pelo menos, é um rizoma. Tanto do ponto de vista, enquanto uma mídia sonora, né, enquanto um veículo de comunicação, o rádio, portanto, eu imagino assim, de onde vem para onde vai, quem escuta, ele cria essa... É possível de se criar essa horizontalidade num pensamento radiofônico. Apesar de nós termos sido habituados na nossa cultura numa relação vertical, emissor-receptor. Mas eu estou pensando o rádio de forma rizomática, ou seja, evitando a previsibilidade, evitando a direcionalidade, evitando essa mesmice, portanto, que nós encontramos em quase todas as rádios. E a questão da paisagem sonora também. O que é paisagem sonora? É um campo acústico, pode ser uma composição musical, esse conceito é bastante amplo. Então, na verdade, eu fiz essa mescla, essa mixagem de paisagens sonoras, que é possível também se estabelecer uma escuta rizomática. Nós temos aqui agora, por exemplo, sonoridades. Nós podemos estabelecer relações dos sons que vêm daqui, dali, dali. Imaginem outras paisagens sonoras, como a Avenida Paulista, como a Rua Direita, a Praça da Sé. Como é que você se coloca diante desse entorno sonoro e como é que você cria essas relações que são infinitas. Portanto, de forma bastante sintetizada, é possível se estabelecer uma escuta rizomática com as paisagens sonoras. Eu quero pensar o que nós poderíamos pensar em propor para desenvolver. Logicamente, eu trago essas ideias. Como é que nós poderíamos pensar a criação radiofônica? Ou seja, pensar o rádio como uma mídia criativa e não apenas reprodutiva. E nós sabemos que desde os anos 20, poetas, escritores, cineastas, artistas visuais, dramaturgos, usaram essa mídia de modo criativo. Agora, quero chegar no momento que é mais importante, que em 1987, a WDR, a Westdeutsche Rundfunk, em Colônia, comissiona um projeto com o artista sonoro chamado Bill Fontana, um artista americano, chamado Escultura Sonora Intercontinental. Ele desenvolve um trabalho com ambiente sonoro, mesclando sons híbridos, documentais, de reportagem, enfim, ele desenvolve uma ponte sonora entre Colônia, na Alemanha, e São Francisco, nos Estados Unidos. Ele instala microfones
nesses dois polos e transmite isso em tempo real via satélite. Isso em 1987. Um outro momento importante que eu considero importante deixar aqui registrado é o projeto radiofônico Horizontal Radio, que é um projeto telemático de redes radiofônicas que foi organizado pela União Europeia de Radiodifusão em 95. Participaram desse evento de teletransmissão simultâneo 14 emissoras de rádio estatais, 10 emissoras independentes e um número indeterminado de rádios piratas. Foram utilizadas as frequências de VHF, ondas médias, ondas curtas, 7 servidores de internet e um servidor de áudio de tempo real. Todos sediados em Linz, Áustria. Era uma espécie de cérebro. Tudo chegava até lá e isso era transmitido. Por que eu estou colocando esse exemplo aqui? Porque eu vejo, e queria colocar isso para todos vocês, esse projeto de rede, que eu estava conversando com o Miguel ali durante o lanche, entre esses 5 países, né, Miguel? Entre esses 5 países, como é que nós poderíamos pensar a reflexão e a prática da transmissão radiofônica, mas a partir de um pensamento rizomático, que é a internet, que é o rádio, que são as paisagens sonoras, e a importância de se pensar a escuta desses espaços, a escuta local, a escuta global, a mescla, a mixagem desses espaços, através da criação de projetos artísticos. Como é que nós podemos desenvolver a escuta dessas culturas? Como é que nós podemos fazer esses intercâmbios, esses projetos de cocriação? Onde é que fica a questão da autoria ou da não autoria aí? Enfim, eu gostaria de trazer algumas questões relacionadas a esse tipo de tema e pensar um pouco o seguinte: esse projeto ele pode servir para divulgação de eventos, sim, de shows, de espetáculos, de peças de dança, de trabalhos de artes visuais, mas ele também pode ser pensado como um espaço de criação a partir desse pensamento do próprio sistema, da própria linguagem. Eu sempre fico me questionando, é um espaço de divulgação ou é um espaço de realização? O que nós vamos desejar com a anilha cultural? Transmitir apenas? Ou nós vamos transmitir e provocar esse tipo de criação coletiva? Porque eu tenho me preocupado muito ultimamente com essa questão do conteúdo. O que é que nós temos para dizer? O que é que nós temos para transmitir? Porque vivemos um momento de uma inflação de informação tão grande, em todos os sentidos, em todos os aspectos, que eu sinto um pouco de necessidade também de silêncio dentro desse panorama quase que, sabe, surdo e cego, onde as pessoas às vezes estão na internet, sim, buscando. Achei muito bacana a hora que a Gisele colocou, digite isso no Google e vem tudo. Hoje, as pessoas têm dito, quem é nosso professor? É o Google. Digite no Google que você encontra tudo. Encontra-se tudo? Existe uma reflexão a partir do que se encontra no Google? É por aí a minha reflexão e eu vou terminar colocando um trabalho para vocês ouvirem. A one-to-one relationship between the listener and the broadcaster. Sonntagnachmittag zu Hause. Sie zu Hause, wir hier im Studio. Anywhere there's a radio and a listener relationship. Radio, listener, one-to-one relationship between the listener and 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 and the universe. Total Information Service. Talking. International. Situazione nazionale e internazionale. Van Halen. Zigzags siguió a eso que Korzynski. Jeden. Vad är otur? 我很喜欢吃粽子。是的哦。
Do posłuchania audycji Emilii Stawskiej. Portuguesa brasileira. Mulzon. A 65. percbe. Mulvoleken. Istočno-njemački sastav. Para melhor servir. Eu se de muchos a la pena. Pełnej sprawności. Hatsigiri agus Coleman's Cross. Dasbengat tobakuji kenno. O Barney o Galahad. Tekini o totte. As na garch jara. Fajnaj de shakai-kenshi. Inna druga. Bombana. Ja, då går jag på det. Nedele od 12. على 4 موجات. Από τις 7:30 το πρωί. Kraj starodawny. Credo Vice Non ho teatro. 但是现在得进口。 Y este es el tema de la madrugada, evidentemente, de la madrugada y de la madrugada. Eu vou colocar para vocês ouvirem agora um fragmento da escultura sonora intercontinental, de Bill Fontana. Esse tipo de trabalho é considerado, chamado também por alguns artistas, como retrato sonoro de um lugar, ou retratos sonoros de lugares, nesse caso, transmitidos simultaneamente. Muito obrigada.